Muito bom dia a todos aí que estão por chegar. Estamos começando aqui mais uma transmissão ao vivo pelo Facebook dos devocionais diários da Igreja Batista Maranata. Então eu saúdo a todos com a graça e a paz de Cristo. Hoje é quarta-feira, dia 16 de julho. Quinta-feira. Já estou perdido no tempo aqui. Quinta-feira, 16 de julho de 2020. Bom dia a todos que estão chegando aí. Legal, irmãos, hoje ainda está abertas as inscrições para o culto presencial. Creio que hoje é o último dia. Vai facilitar muito para o pessoal da recepção, CIPA. Se você fizer sua inscrição de forma individual e aproveitar a comunhão com todo cuidado, para estar a domingo. Ok. Legal. Já deu 3 minutos? Quem chegou, chegou. Quem ainda está por vir, vai poder assistir lá na frente o vídeo. Como os irmãos sabem, a gente tem tido os devocionais e a gente não tem um tema, né? Um tema separado que se faça uma série. Então são mensagens de tema, vamos dizer assim, livre, né? Avulso, né? Fica a nosso critério escolher o tema e desenvolver, né? Então, isso dá um pouco de diferença, né? Você trazer o tema à luz da Bíblia do que você já caminhar com alguma coisa determinada. Então, eu fiquei pensando na infinidade de temas, eu pensei muito na nossa saudação, né? Nossa saudação atual aí, eu nem sei dizer de quanto tempo, talvez alguns poucos anos, a gente tem nos saudado, né, com a graça e a paz. Então, quando a gente pensa em graça e paz, eu fiquei com um desejo forte de aprofundar nisso. E, e a questão da graça certamente tem sido muito frisada na nossa igreja nos últimos anos e tem sido uma bênção poder viver sob a doutrina da graça, né? Cada vez mais Cristo, mais Deus e menos nós mesmos, né? Isso tem sido um refrigério, um conforto, um desafio a confiar na soberania de Deus e assim não que esteja estressado o assunto, porque ele não estressa, ele não acaba, ele é infinito na verdade. Mas eu queria focar um pouco mais na segunda parte da saudação, que é a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como toda vez que você pensa num assunto, a cabeça ela percorre certos caminhos já conhecidos, né? Então fatalmente você vai para Gênesis, não tem como fugir disso. Você vai para Gênesis e o resto caminha. Só que antes de ir para Gênesis, antes de entrar no foco bíblico do assunto paz, eu queria te mexer com a sua mente aí, como que de bate-pronto aí, o que você poderia pensar sobre paz, né? O assunto paz. Quem está ao vivo online aí, se quiser soltar alguma coisa, eu tento ler alguma coisa aqui para vocês. O que vem à sua mente, não seja teólogo, não seja um professor de EBD, seja simplesmente um conhecimentos gerais e solte aí o que vem à sua mente quando eu falo sobre paz. Se eu falar alguma coisa do tipo ONU, Organizações das Nações Unidas. Se eu falar alguma coisa sobre ausência de guerra, estou mandando uma mensagem, você está formando uma ideia de paz. Se eu falo uma coisa mais Brasil aqui, se eu falo, olha, nós estamos numa unidade pacificada, né? Uma comunidade pacificada, uma favela pacificada. Está ainda formando uma ideia sobre paz. Se eu falar sobre o discurso de uma vencedora de um Miss Universo,
é de praxe, ela é obrigada a dizer que o que ela mais quer é a paz mundial. Ah, ausência de guerra, Dani. Aí, estamos pensando junto. Ah, vamos pensar uma coisa talvez mais real nosso, né? Porque graças a Deus não estamos em guerra. Graças a Deus não tem ninguém precisando da polícia para poder passar o seu dia. Mas então vamos pensar paz no sentido de o seu vizinho acabou de desligar o som dele. Acabou a festinha do vizinho. Ah, silêncio, paz. É, se você é avó e vô e você tem 7 netos que passou o fim de semana com você, só com você. Você fez tudo por eles. Você cozinhou, brincou, lavou, passeou. Seus 7 netos foram embora na segunda-feira. Paz. E aí, por aí vai. Eu posso até terminar aqui pensando paz como é melhor ter paz do que razão, né? Quando você evita uma discussão. Enfim, irmãos, esses são conceitos de paz que o mundo traz. E se for pegar esses conceitos de paz e querer achar na Bíblia isso, eu vou ter problema. Porque se eu for pensar se eu tiver uma proposta de a gente caminhar um pouquinho aqui nos textos bíblicos, a gente for pegar a Bíblia por partes e vamos tentar achar esses conceitos que a gente tem de bate-pronto na Bíblia, vamos ter problema. Por exemplo, Gênesis. Você pode pensar, bom, criação do mundo, paraíso, tudo perfeito, né? Adão convivendo com Deus, Adão e Eva convivendo com Deus, conversando com Deus. Olha que rotina de paz. Irmãos, você caminhou 3 capítulos e houve a queda do homem e acabou a paz. Então você pode pensar, então vamos tentar achar na Bíblia alguém com muita sabedoria para falar sobre paz. Vamos tentar pensar em Salomão. Se falou em sabedoria, Salomão. Vamos lá nos livros poéticos, né? Com aquela inspiração, ele escrevendo sobre a vida. E você encontra o quê? Alguém deprimido, buscando o sentido da vida. Não funcionou. Então vamos pegar um pouco de história. História bíblica. Histórias de grandes personagens bíblicos. Então vamos pensar em Davi. Grandes histórias, grandes vitórias, grandes conquistas. E a gente vai achar lá o filho dele tentando matá-lo. Isso não é paz de jeito nenhum. Os profetas, aqueles que tinham a incumbência de trazer a mensagem de Deus para o povo de Deus. Os profetas menores, vamos começar pelos menores. Pensar aqui em Jonas. Pastor Marcelo trouxe uma mensagem no EBD domingo passado e mostrou uma crise ministerial de Jonas. Com o ofício mais lindo que um homem pode ter, que é trazer a mensagem para o povo de Deus. Jonas ficou triste porque aconteceu isso. Não tinha paz ali não. Então, se a gente for puxar um pouco para os profetas maiores, né? Não que seja mais importante, mas com mais profecias. Jeremias, chorão. Não é por pouca coisa, porque viveu numa época, ele foi contemporâneo de reis terríveis. Josias, Manassés, enfim, ele era realmente ele carregava as más notícias. Não teve, nesse sentido do mundo, Jeremias não estava em paz. Então vamos caminhar um pouco para o Novo Testamento, né? Se até aqui foi difícil achar paz no prisma do mundo, vamos pensar agora com Cristo chegando, os evangelhos, a promessa se cumprindo, o Messias chegou. Muda a história? Não. Porque depois de Cristo chegar e estabelecer o ministério dele, houve a crucificação, a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vamos pensar que ele ressuscitou, graças a Deus por isso. Então, agora sim, um momento de paz? Não. A igreja é perseguida, cristãos morrendo de forma cruel, trágica. Não consigo pensar no prisma do mundo, nas mortes dos apóstolos, a não ser João, que morreu de morte natural, os outros todos de mortes terríveis. Enfim, nesse molde a gente não vai conseguir achar paz
que a gente estava citando aqui na Bíblia. Não é assim que procura a paz. Não é no nosso critério trazendo para a Escritura. Tem que ser o caminho inverso. É da Escritura para fora. E a gente consegue essa definição em João 14, 27. Quem tiver a Bíblia aberta aí pode abrir. João 14, 27, palavras de Jesus. Aí a coisa começa a clarear. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não como o mundo a dá, não se turbem os vossos corações, nem tenham medo. Opa, agora mudou a história. A gente começa aqui, começa a clarear e Cristo dá uma informação capaz de fazer que a gente encontre paz nas Escrituras. Veja bem, ele diz que a minha paz eu dou, a paz é de Cristo, não como o mundo dá. Irmãos, aqui o texto fica bem claro de que a paz de Cristo, ela não é igual do mundo. Então, o conceito que você tem, aquele prisma, aquele bate-pronto de paz, ele não funciona. Não que seja errado os exemplos que eu citei, né, das organizações que buscam paz, que promovem resgate de animais, que, enfim, tudo isso, mas não é isso que vai trazer a verdadeira paz. A paz está em João 14, 27. E a gente vai, sobre a luz deste versículo, a gente começa a entender as histórias bíblicas. No contexto que for, ali a gente consegue encontrar paz. E a gente vai conseguir fazer um exercício agora de um personagem muito riquíssimo de detalhes, de presença do Senhor. A gente vai conseguir enxergar a paz na vida desse irmão aqui, que foi o irmão José. Vamos orar e vamos agora pensar um pouco na vida de José. Eu convido os irmãos a orarem comigo. Pai de amor, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor deixou aqui um caminho para encontrarmos a paz. A paz que não é o que o mundo dá, mas é que Cristo traz. Que o Senhor use esse tempo e que os teus princípios, ó Pai, possam ser passados de modo de que cada um aqui entenda que a paz do Senhor Jesus Cristo é real e é para os dias de hoje, ó Pai. Obrigado pela tua palavra e abençoe o nosso tempo em nome de Jesus. Amém. A história de José, ela é, como eu falei, ela é muito rica em detalhes e ela tem um contexto, ela tem as histórias dela e ela tem um reflexo lá na frente. Então, citar os detalhes, que é empolgante, que eles fecham, é um risco, porque essa história tem a capacidade de fazer qualquer preletor estourar seu tempo. Então aqui eu estou com o meu relógio aqui e eu estou atento nele. Porque se eu entrar nessa história de José e contar detalhes, vai ser minha última live, eu vou ser demitido daqui. Então eu vou me cuidar e eu vou querer destacar aqui de forma bem pontual as fases, 3 fases de José. 3 grandes eventos na vida de José em que a paz de Deus ficou exposta e ficou clara apesar de todo o contexto. Gênesis 39, versículos 2 e 3, vai trazer aqui o primeiro evento, a primeira situação de José. José é um caçula, queridíssimo. Quer pensar em caçula? Caçula? Vai ler José. Ele era o famoso caçula. Se você é caçula, não se ofenda comigo, é verdade. Se você não é caçula, está pensando no seu irmão caçula? É isso mesmo, espaçosinho. Enfim, bem tratado. Só que ele foi de bem tratado para escravo. Irmãos, escravo não é nada. Escravo não tem direito. Escravo sobrevive. E esse irmão saiu de caçula para escravo depois de uma tramóia familiar. Olha esse texto aqui.
José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Olha o versículo 2. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Irmãos, como pensar em paz se você saiu de caçula, o melhor tratamento existente nesse mundo para escravo? O pior tratamento desse mundo. A paz acontece no momento que você entende que José foi levado para lá por Deus, na soberania de Deus. E o versículo 2, ele deixa bem claro onde está a paz de José. O Senhor era com José. Paz. José ciente disso, José sabendo que o Senhor estava com ele, que José fez 17 anos de idade. Adolescente, quase jovem. Ele não se rebelou. Ele não criou um blog da revolta. Ele não reclamou do sistema. Não levantou nenhuma bandeira. Ele trabalhou. Ele continuou. Na situação de escravo, ele continuou. E Deus o abençoou a modo de o dom que ele tinha de administrar as coisas. A casa de Potifar, ela foi próspera. José trouxe prosperidade para Potifar. 17 anos, recém-passado por uma reviravolta familiar, José continuava. Irmãos, o crente em paz, ele continua. O cristão em paz, o cristão com o Senhor, ele continua o que ele faz. Ele não olha o sistema ou o contexto dele. Ele entende que Deus colocou ali. E a paz era porque o Senhor estava com ele. E José continuou. Deus abençoou José e ele trouxe prosperidade para a casa de Potifar. Evento número 2. José agora um administrador, não é? Com certeza numa realidade bem melhor daquela de recém-chegado escravo. José diz o texto que José era formoso, era bonito, e agora ele conseguiu um problema para ele. Ele chamou a atenção da esposa de Potifar. E agora ele é vítima novamente de um novo golpe. Só que agora ele foi acusado falsamente de assédio sexual. Então agora José, ele passa de administrador para prisioneiro. O texto é Gênesis 39, 20 e 21. José então é preso sob falsa acusação. E o texto diz assim: E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Versículo 21. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Irmãos, histórias, eventos semelhantes, porém pior. Vamos pensar aqui. Você é escravo, qual a sua opção como escravo? Qual a sua opção não? Qual foi o seu... O que você fez para merecer ser escravo? Não fez nada. Escravo é tomado. Escravo às vezes é um povo. Você às vezes nasce escravo e morre escravo. Ou você perde sua liberdade, não por aquilo que você fez, mas porque a situação te chamou para isso. Irmãos, agora ele é prisioneiro. É diferente. Eu colocaria assim como numa situação mais difícil. Porque agora pesava sobre ele uma acusação. Falsa, óbvio. Mas uma acusação. Ele era um criminoso perante a sociedade. Irmãos, e aí se eu for citar exemplos reais de prisões injustas, né? Prisão de pessoas que passaram às vezes vida. Histórias reais, né? Vida numa prisão, depois foi comprovada inocência. O que gerava isso na pessoa? Revolta, com certeza. Sensação de injustiça. Vontade de vingança. Mas José estava em paz. Em paz.
um injustiçado, prisioneiro, no cárcere em paz? Sim. Por quê? Versículo 21. O Senhor, porém, era com José. Mais uma vez, José entendia que Deus o colocou ali, prisioneiro, injustamente. Mas a paz estava com ele, porque Deus estava com ele. Simplesmente isso. Não era de novo um contexto terrível, não era uma nova reviravolta terrível, mas era de novo Deus com ele. E o que ele fez? Ele continuou. Irmãos, de novo, o crente continua. O crente não para. Se ele escravo, ele trabalhou, ele prisioneiro também trabalhou. E o que aconteceu? Deus esteve com ele. E o carcereiro chegou ao ponto de entregar na mão de José a chave da cadeia. Olha, esse cara é muito bom de administrador. Gente, se José tivesse aquela plaquetinha lá de funcionário do mês, ele era o funcionário do mês todo mês. Ele era bom demais nisso, porque Deus estava com ele. Essa é a paz que Jesus Cristo falou em João. Terceiro evento, diferente agora. José agora sai de prisioneiro para governador. Providência de Deus absoluta, como diria o irmão, pastor Eliezer, missionário, é Deus purinho. Deus purinho providenciou um encontro de José com Faraó. E José, usado por Deus, José agora ganha o reconhecimento de Faraó de que ali existia alguém diferente. E Faraó o coloca como governador. Gênesis 41. Vou ler os versículos 37 e 38. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Diz Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Irmãos, agora pense comigo, se José escravo, se José prisioneiro trabalhou e administrou, agora com o ofício real, com a bênção de Faraó, para ser administrador de ofício, o que José faria? Irmãos, José decolou. José ele era o gás que ele precisava. Ele se administrava na miséria, imagina agora na fartura. E ele fez do Egito uma potência mundial. Uma potência ao ponto de, em tempo de escassez, não faltar comida, sobrar comida e poder ainda vender comida. Isso é Deus na vida de José. Isso é a paz. É estar com o Senhor. Isso é trazer paz. E José não perdeu a oportunidade dele. José usou a presença do Senhor para trabalhar. Irmãos, eu quero concluir da seguinte forma. Para o mundo, o prisma do mundo, a crise gera revolta, ela gera vingança, ela cria um mal. Sob o prisma da Bíblia, os princípios de Deus, a crise é uma oportunidade de estar com Deus. Sob o prisma do mundo, o sucesso, a situação favorável, é uma perdição. José poderia ter se perdido. José poderia ter caído no orgulho. Se ele deixasse de pensar que foi Deus que o colocou na situação boa também, assim como na ruim, na boa também, e ele achasse que foi por mérito dele, tipo, olha, finalmente fui reconhecido, né? Eu fui muito bom escravo, bom prisioneiro. Era lógico que deveria ser o governador. Não, José não tirou o foco de Deus. Por isso ele não se perdeu. Então, sob o prisma de Deus, a situação favorável, diferentemente do mundo, a pessoa não se perde. Irmãos, Deus nos coloca a nossa vida toda em situação complicada, mas também da situação favorável. E o que determina a paz em cada uma delas é quando Deus está conosco. Irmãos, pode acreditar, essa palavra aqui, essa Bíblia, ela está cheia de histórias e princípios e que a gente pode garantir
se a gente tivesse muito tempo aqui para falar, de que Deus está sempre conosco. A paz está sempre disponível para a gente. E a minha palavra de hoje para você é que você sinta a paz, que você entenda que o Senhor está contigo. Então não importa a circunstância. Não tem como não lembrar do cântico, né? Não tem. Mas é óbvio que eu não vou cantar aqui, senão os editores lá dos vídeos vão ter que cortar tudo isso, vai dar trabalho para eles. Então, para pensando em você que está editando o vídeo aí, eu não vou cantar. Mas lembre da música. Não importa as circunstâncias. Deus está com a gente. Que essa palavra fique no seu coração, independente de como vai ser seu dia hoje. A paz do Senhor vai estar com o irmão disponível, com Deus sempre disponível. Amém? Vamos orar? Nosso Deus, obrigado porque a tua paz, ela excede todo o conhecimento. Ela muitas vezes é loucura para o mundo, mas é uma realidade para nós, teus filhos. Obrigado que as palavras de Jesus é viva e ela já existia antes da fundação do mundo. E com José foi verdade. E passado anos e anos, ainda é verdade para a gente, ó Deus. Que o Senhor possa nos abençoar no dia de hoje, no cada um, em cada fazer que tiver. E que a gente possa enxergar o Senhor em cada situação, em cada dificuldade e também na situação favorável. É a nossa oração de hoje, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, mais uma vez um bom dia para todos e que o Senhor os abençoe. Amém.